Olá a todos e todas, eu sou Maurício Pastor, estamos aqui eu e Ana Morello, nós estamos falando do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios aqui da CEED, para mais uma live a respeito do nosso tema dessa semana. São as 5 lives que estamos fazendo essa semana. O nosso tema é a transição do 5º para o 6º ano, essa nova funcionalidade do ser pedagógico e tudo mais que cerca esse momento agora que nós estamos discutindo. O tema específico da live de hoje é avaliação da aprendizagem, currículo, planejamento e ação docente. E nós vamos começar agora, né, Ana, falando a respeito de algumas questões que nós discutimos ontem, só a título de introdução aqui, aquelas questões que foram mais comentadas no nosso chat de ontem, para que a gente possa dar o início nesse tema, mas resgatando aqui algumas situações que nós já havíamos comentado ontem. Então, a primeira nossa é a respeito do ser pedagógico, né? Qual é essa função, né? O que é a função ser pedagógico, né, Ana? O sistema SERI já existe, está consolidado, e essa função ser pedagógico é uma nova função, né? É uma função de introdução, de inserção, de registros das questões relativas à aprendizagem dos estudantes, e serve também para consulta a partir desses registros, e é basicamente operada pela equipe pedagógica da escola, né, Ana? Isso. Então, a ideia é que o pedagogo consiga consultar as informações de cadastro do aluno, telefone, endereço, que ele precisa, sem precisar entrar em contato ou fazer a solicitação na secretaria da escola, fazer o relatório de matrícula, qual é a turma que o aluno está matriculado, qual o número da chamada, consultar o CGM. Então, tudo isso ele vai conseguir fazer consultando. O pedagogo não consegue mexer nesse cadastro, não consegue fazer a matrícula do aluno, nem nada, tá? Ele só vai consultar e ele só pode mexer no campo dificuldade de aprendizagem, que é relacionada a essa função ser pedagógico, que é a qual vocês têm que pedir, solicitar acesso à equipe do SER e do NRE. Sim, e as questões que estão relacionadas aqui à evolução de aprendizagem dos estudantes, esse público, esses estudantes que nós estamos falando, são aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem e que não possuem laudo. Então, não são os estudantes público da educação especial, são apenas os estudantes que têm dificuldade de aprendizagem e não é a totalidade dos estudantes, né, Ana? Isso é uma coisa bem importante, porque eu percebi ontem que um dos grandes comentários que houve no chat foi justamente esse, né? Mas aí agora, como que vai dar tempo da gente colocar essas informações desses estudantes, sendo que falta pouco mais aí de 20 dias para a gente encerrar um pouco mais, não, menos, né? 15 dias para a gente encerrar o ano letivo. Então, a ideia é que seja colocadas as informações dos estudantes que têm dificuldade e que precisam de uma atenção especial no ano seguinte. Se na turma tiver o atendimento de 3, 4, vai ser daqueles 3 ou 4 que têm necessidade de um acompanhamento diferenciado por parte da escola estadual, ou seja, do 6º ano. Então, não é de todo mundo. São só realmente aqueles alunos que precisam de um atendimento diferenciado e não têm laudo. Isso, e ali na função ser pedagógico, quando a gente aperta o botão ensino-aprendizagem e aparecem ali as dificuldades de aprendizagem em língua portuguesa e matemática, a gente vai marcando também os encaminhamentos, o que já foi feito com esses estudantes, né, os atendimentos. Tem uma parte muito importante depois dessas marcações que são feitas diretamente no sistema, essas marcações que são atualizadas dentro daquele ano, toda vez que acontece uma situação que precisa assim ser registrada com relação à aprendizagem do estudante, tem lá no fim uma parte importante que é o upload, subir o relatório de aprendizagem e desenvolvimento, que é o que a escola vai redigir e vai subir esse documento em PDF, e tem um modelo que nós vamos discutir nessas lives também, né, Ana? Isso, na sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura desse relatório, mas a gente já começa a falar dele hoje mesmo, porque como hoje o tema da live é a avaliação da aprendizagem, eu preciso saber quais dados eu vou coletar para conseguir, inclusive, construir esse documento. Então, houveram perguntas, né? A gente pode, então, colocar a ata da escola ou fazer a ficha individual? Veja,
o sistema ele permite a inserção de um único documento em PDF. Se vocês fizerem, por exemplo, no Word, tá? Ou um editor de texto qualquer, e vocês organizarem lá o desenvolvimento do aluno, falar a especificidade, o que ele tem dificuldade, apontamentos para o ano que vem, e quiser colocar no final desse documento alguma ata ou algum encaminhamento, vocês podem, só que tem que fazer digitalização e inserir para transformar isso num único arquivo, tá? Ana, quem insere esse documento, Ana? Equipe pedagógica ou a coordenação da escola. É por isso que essa é a função, essa nova funcionalidade do sistema. É para o pedagogo ou coordenador, dependendo da estrutura e da organização do município ou da escola de acesso. E como essas informações, né, Ana, vão ficar lá registradas no sistema SERI, estudante por estudante, ao longo da sua vida escolar, é importante, então, é importante saber que as modificações e a inserção desse relatório é sempre dentro daquele período de vigência da matrícula no ano letivo, né? Que é quando se insere essas informações, né? Isso. Então, assim, desde que o aluno esteja vinculado àquela instituição. Durante o ano letivo, a partir do momento que ele é matriculado, até o final do ano letivo ou de transferência. No caso do estudante ser transferido no meio do ano, é importante, e se a equipe pedagógica tiver alguma situação para acrescentar ou para inserir no sistema, isso tem que ser feito antes de ser efetivada a transferência do estudante, porque depois a gente já não consegue mais ter acesso. E nós estamos falando aqui, dando ênfase, né, para o momento da transição, né, desse importante momento do registro dessas informações agora, nesses próximos dias, dos estudantes do 5º ano. É importante sempre a gente dizer que, como nós estamos no início do processo, é muito mais abrangente do que o 5º ano, do que a questão da transição. Nós estamos falando de informações que são inseridas, registradas nesse sistema SERI, na função SERI pedagógico, de toda a etapa, de toda a educação básica, todas as etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, são as turmas que podem receber essas informações, os estudantes dessas turmas de todas essas etapas da educação básica, que podem receber essas informações, ter esses registros no SERI, né, Ana? É claro que esse ano fica bem difícil da gente conseguir fazer inserção. A nossa previsão de trabalho com o sistema era no final do primeiro semestre desse ano, né, Maurício? Mas aí, por uma série de situações, acabou atrasando, né, a organização e como que eu posso dizer? A programação dele, né? Para que essa funcionalidade realmente funcionasse. Então, a gente está dando prioridade para o 5º ano, mas a escola pode fazer de qualquer turma, de qualquer ano, desde que seja. Eu não consigo fazer o relatório, mas eu consigo preencher, clicar nas informações de dificuldade, né? Então, pode ser feito isso. O sistema não exige o preenchimento de nenhum campo. Você pode inserir, retirar, salvar, podendo preencher só da dificuldade do ensino, ou só do encaminhamento, ou só do atendimento, ou só a inserção do relatório. Não é feito nenhum tipo de exigência quanto a qualquer um dos campos, e você pode fazer isso a qualquer tempo. E essa função tem uma diferença na etapa da educação infantil, né? Isso, o pessoal da educação infantil pode utilizar essa funcionalidade para todos os estudantes. Como a gente não tem dificuldade de aprendizagem, né, na etapa da educação infantil, por conta da especificidade pedagógica da educação infantil, da proposta pedagógica, a equipe pedagógica pode utilizar ela para inserção dos relatórios do desenvolvimento do estudante, né, da educação infantil desde 0 a 5 anos. Então, eles podem inserir de todos os alunos. Só vai estar funcionando a parte de encaminhamento e de inserção do arquivo, tá? E aquelas equipes pedagógicas, né, aqueles pedagogos, pedagogas, aqueles dirigentes municipais de educação, equipes pedagógicas das escolas que eventualmente ainda não tenham o acesso à função SERI pedagógico no sistema SERI, a nossa referência sempre é a equipe do nosso núcleo de cooperação pedagógica com os municípios nos núcleos regionais de educação. Então, são essas as referências que devem ser procuradas lá no núcleo, que junto com a equipe do SERI vão providenciar esse acesso para quem eventualmente ainda não tenha feito todo o protocolo, né, assinado o termo de compromisso com relação à utilização dos dados educacionais,
terem registrado a sua login e senha no sistema PIA e possam ter esse acesso. A nossa referência é sempre o núcleo, né, Ana? Isso, para os municípios, sempre o nosso técnico de educação infantil e anos iniciais. E para o Estado é importante que entre em contato com o tutor ou com a parte da coordenação pedagógica ou diretamente com a equipe do SERI no NRE. Muito bem, e hoje vamos então iniciar o nosso tema, né? Isso. Então, assim, só retomando um pouquinho, a gente tem diversas etapas, né, com relação às transições que acontecem durante a educação básica. Começando lá na educação infantil, a gente tem quando o aluno é inserido na escola, depois quando esse aluno sai da educação infantil, quando ele começa no processo de obrigatoriedade do ensino, então a partir dos 4 anos. Quando ele muda da educação infantil e começa um processo de escolarização e de formalização dessa escolarização no sentido de trabalhar com componentes curriculares e com conhecimentos, com conteúdos, né? O próprio processo de alfabetização, quando ele passa ali para os primeiros anos dos anos iniciais. Depois, quando ele sai dos anos iniciais, vai para os anos finais. Mas dependendo da situação do aluno, ele sai dos anos finais e vai para o ensino médio. E ainda uma outra transição, que é a do ensino médio para o campo de trabalho, para o mundo do trabalho ou para o ensino superior ou para os dois, dependendo da realidade em que a gente vive. Então, a gente está focando agora anos iniciais e anos finais, mas o que a gente vai discutir enquanto processo de avaliação, ele serve, né, e ele é possível de trazer contribuições importantes para todas as fases que a gente tem, com exceção da educação infantil, que não é nosso foco de trabalho. A gente vai focar mais no trabalho do ensino fundamental. Então, se a gente for analisar, quando uma criança chega no 5º ano, ela já tem toda uma trajetória dentro da escola, né? Então, não adianta eu chegar no 5º ano e achar que a professora do 5º ano vai dar conta de resolver determinados problemas ou dar conta de desenvolver determinadas, posturas, habilidades, né? No sentido de como ele se comportar, do hábito de estudo, de uma hora para outra no final do ano, né, do 5º ano, passando para o 6º. Então, é importante que o trabalho de se pensar a autonomia do estudante, seu processo, né, de desenvolvimento, aconteça desde o início de que ele entre na escola. Porque é ao longo do processo de escolarização que a gente consegue desenvolver esse estudante. O professor do 5º ano não vai dar conta de desenvolver tudo o que precisa ser desenvolvido e preparar esse estudante para o que vem, para além desses anos iniciais que ele está frequentando ali naquela rede municipal. Então, fazer essa reflexão um pouquinho com vocês nesse sentido. A gente tem uma progressão, é um processo, né? Então, a gente começa e vai desenvolvendo essa autonomia, essa responsabilidade, esse hábito de estudo, de leitura, desde sempre. Né? Então, é uma intencionalidade que tem que estar presente na ação docente, na ação pedagógica da escola, desde os primeiros momentos que a criança é inserida dentro da escola, em diferentes níveis, de diferentes formas, dependendo, né, da etapa, da creche, você trabalha de uma forma, educação infantil 4 e 5 de outra, ensino fundamental de outras, claro que tem as suas especificidades, mas sempre há intencionalidade no sentido de desenvolvimento e aprendizagem. Com relação à avaliação, e aí vocês podem me perguntar, Ana, mas o que a gente vai falar de avaliação se a gente está falando do SERI pedagógico? Bom, para a gente falar do SERI pedagógico, ou para a gente, tudo que a gente vai inserir dentro do SERI pedagógico, ele faz parte de uma avaliação que a gente faz com o estudante, seja em sala de aula, seja fora de sala de aula, seja por observação ou por coleta de dados por meio de instrumentos, tá? E sempre quando eu falo do relatório, no sentido do relatório de aprendizagem, esse relatório sempre vai estar relacionado com o currículo. E a gente tem 2 documentos que nos embasa, né, a dimensão legal do processo de avaliação, aqui no Paraná, com a deliberação 07 de 99 e nacionalmente com a lei 93/94/96. Então, existe
artigos, parágrafos, incisos que trazem essa normatização com relação à parte da avaliação, tanto a nível nacional como aqui no estado também pela deliberação 07. Eu não vou entrar eu não vou entrar na parte legal, porque a ideia é discutir os aspectos pedagógicos da avaliação e de como isso está articulado depois, na hora que a gente for escrever esse relatório para inserir no sistema, que é o que a gente vai trabalhar na sexta-feira, na live de sexta-feira. Dimensão pedagógica, né? Então, a lei, essa autora, ela traz para a gente uma reflexão bastante importante. Não se pode negar que a avaliação tem força para transformar, justificar ou até desacreditar aquilo que avalia. Porque não adianta acontecer todo um processo de ensino super articulado dentro de sala de aula, se eu não consigo avaliar, de fato, o que está acontecendo durante aquele processo. Né? Eu consigo, se eu tiver desenvolver um trabalho super bacana, com encaminhamentos metodológicos diferentes, com atividades dinâmicas, utilizando lúdico e tudo, e eu simplesmente aplicar um instrumento formal, trazendo múltipla escolha, eu vou estar indo contra todos os objetivos de quando eu trabalhei na escola, dentro da sala de aula, daquela forma, né, no sentido de desenvolver o aluno de forma diferenciada, argumentação, né, para que ele realmente aprenda. Então, o processo de avaliação, a forma como eu faço essa avaliação dentro da escola, ela pode realmente transformar no sentido de melhorar, né, a minha prática docente e também a postura do aluno enquanto estudante, enquanto responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, né? O professor tem a responsabilidade, mas o aluno também tem a responsabilidade de aprender. A gente pode justificar uma situação, por exemplo, de não aprendizagem, no sentido de uma possibilidade de retenção, ou justificar no sentido, por exemplo, para os responsáveis, que não é necessário, porque a gente tem muito, né? Os pais que chegam para a gente na equipe pedagógica e falam, mas eu acho que ele não tem que passar. Então, a avaliação também possibilita que eu enxergue esse aluno e consiga fazer essas justificativas, seja com relação à possibilidade de aprendizagem, a possibilidade de passar de um ano para o outro, né? Ou de retenção. E eu posso, inclusive, desacreditar o próprio trabalho que eu desenvolvo dentro de sala se eu não articular conteúdo, encaminhamento e critério e instrumento de avaliação. Bom, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que falar de organização do trabalho pedagógico. E aí a gente tem uma pessoa que é fundamental nesse processo, que é o pedagogo, ou o coordenador pedagógico, ou a pessoa que tem essa função de articular esse trabalho dentro da escola. De articular o trabalho do planejamento, que é aquilo que se determina o que vai se ensinar, em que momento vai se ensinar, como vai se ensinar e como que eu vou verificar se essa aprendizagem aconteceu. A questão da aprendizagem e do desenvolvimento, então como que o aluno aprende, como ele se desenvolve, porque dependendo da faixa etária, dependendo do estudante, do seu espaço, né, de onde ele está inserido culturalmente, faz toda a diferença pela forma que eu tenho que organizar o trabalho. E aí a questão do currículo, que é aquilo que norteia a prática da escola. Se a gente for pensar no currículo de forma ampla, todas as atividades que são realizadas dentro da escola, elas são curriculares, porque elas precisam ter intencionalidade, né? Elas têm um porquê de ser. E aí a gente pode pensar o currículo em várias esferas. O Sacristã, no livro Compreender o Ensino, de 1998, Transformar e Compreender o Ensino. Ele traz essa ideia de currículo, né? essa possibilidade de enxergar o currículo em diferentes instâncias, o currículo enquanto processo. Então, ele traz para a gente, eu acho bem importante, porque nos dá uma visão privilegiada de entender o que é o currículo em cada uma das instâncias, né? Então, ele começa lá com o currículo prescrito, que são aqueles documentos que são referência, né? Que são referenciais, que são normatizadores do currículo, e a gente tem, nesse caso, a Base Nacional Comum Curricular,
e o referencial curricular do Paraná, que foi homologado pelo Conselho Estadual de Educação. Numa outra instância, a gente tem o currículo planejado, que é quando a gente pega aquela orientação do currículo prescrito e planeja em cima dela. Tá? Normalmente, esse currículo planejado acontece numa instância acima da escola ainda. Tá? É as pessoas que estão na Secretaria de Educação, que vão planejar a forma, inclusive, de como esse currículo vai ser implementado na escola. E aí eu tenho o referencial curricular em foco como exemplo, o referencial curricular em ação, o CREP para a rede estadual. Eu tenho os livros didáticos, que também são uma forma de planejamento do currículo, porque eles transformam um currículo em atividades sequenciadas, enfim. E aí eu tenho uma nova instância disso, que é o currículo organizado, que eu já começo numa instância da escola. Então, quando esse currículo planejado chega dentro da escola, a escola pega esse currículo que foi planejado e organiza ele a partir da sua realidade. Que é quando eu construo, elaboro coletivamente o projeto político-pedagógico e a proposta pedagógica curricular da escola. É quando eu organizo esse currículo, todas aquelas normatizações, tudo que foi repassado, que foi planejado, e que chega na escola e eu preciso fazer essa ponte entre aquilo que se tem escrito e a minha realidade. Que é esse documento que ultimamente anda bastante subestimado dentro da escola, mas ele tem uma função essencial, que é a função de planejamento dentro da escola. A função de se decidir o porquê, o para quê e o como. Tá? A partir desse documento, então, do PPP, do Projeto Político Pedagógico, que dentro dele está a proposta pedagógica curricular, eu tenho esse currículo colocado em prática em sala de aula, que é o currículo em ação, que é o plano de trabalho docente. Ou seja, o professor vai pegar o PPP, né, a proposta pedagógica curricular, e vai organizar, vai transformar isso para a sua prática em sala de aula. E tem o plano de ação da escola, que é feito junto com a direção, que envolve, para além dos conteúdos, as outras questões que são organizativas e que são necessárias com relação à racionalização dos recursos financeiros, a questão administrativa, a questão de recursos humanos, enfim. E aí, permeando todo o processo, porque ele não é uma última etapa, mas ele está presente em cada uma dessas esferas do currículo, eu tenho o currículo avaliado. Tenho a questão das avaliações que acontecem em cada uma, né, dessas esferas do currículo, dessas instâncias, né, do currículo, ou em cada passo desse processo curricular. E eu tenho também as avaliações externas, que são as avaliações em larga escala, ao SAEB, Prova Paraná, e o processo de avaliação que acontece dentro da escola, que é as avaliações internas, que é dessa especificamente que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente falar sobre avaliação, é importante a gente evidenciar que a avaliação é um ato de atribuir valor. Esse valor pode ser enquanto conceito, pode ser enquanto nota, pode ser de forma qualitativa, no sentido de descrição daquilo que o estudante se apropriou ou não no processo, mas eu estou sempre atribuindo um valor. Né? Quais são os documentos, né, as formas de avaliação internas? Aonde que eu trago isso? Nos documentos orientadores do currículo, na gestão da escola, no projeto político-pedagógico, na organização do trabalho pedagógico da escola. É a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. E, por outro lado, então, eu tenho a avaliação externa, PISA, Prova Brasil, que nem tem Prova Brasil mais, agora é SAEB, né? Nem tem SAEP também, mais, porque agora é só a Prova Paraná. Que ele tem um foco no sentido de implantação de políticas públicas e subsídio para ação pedagógica. Então, é claro que quando um gestor pega os dados, ele tem uma visualização, mas um recorte do que acontece na escola.
que é muito além daquilo que, de fato, as avaliações externas conseguem levantar de dados, né? Que é aquilo que acontece todo dia na escola, as formas de relação professor-aluno, professor-equipe pedagógica, professor-gestão, equipe pedagógica, gestão, enfim, tudo isso, toda essa articulação, como é organizado o trabalho, de que forma, né, que se organiza, qual é a estrutura que o professor tem disponível, os recursos para poder ensinar, enfim. Então, a avaliação externa é um recorte para avaliar enquanto gestão. O que traz a necessidade de mobilização e de orientação do processo de ensino-aprendizagem é aquela avaliação que acontece dentro da escola, que é interna. E o Lucchesi, ele traz para a gente sempre, então, que a gente tem algumas possibilidades quanto à avaliação da aprendizagem. Ou a gente traz um juízo de qualidade, ou a gente traz um juízo de valor. De valor no sentido de indiferença, né? Um juízo de valor no sentido de indiferença, ou é ou não é, ou aprendeu ou não aprendeu, ou é satisfatório ou é insatisfatório. Ele tem um padrão ideal de julgamento, né? Diferente de um juízo de qualidade, que traz um processo de comparação entre aquilo que eu almejo, ou seja, aquilo que é real, aquilo que é ideal, e aquilo que de fato acontece no processo de aprendizagem, ou o quanto o aluno aprendeu durante aquele determinado tempo, que está muito relacionado aos critérios de avaliação, que a gente já vai falar sobre eles um pouco mais para frente. Sempre esse juízo de qualidade nunca é uma atitude de indiferença, mas ele sempre conduz a uma tomada de posição. Em que sentido? De trazer, de conversar com o aluno, de retomar o plano de trabalho docente, de tentar encontrar atividades diferenciadas, outros encaminhamentos metodológicos, para possibilitar essa aprendizagem que esse estudante não alcançou. E, principalmente, esse juízo de qualidade implica, né, uma atitude de não indiferença. No sentido de tomada de decisão, a partir de que eu constato, né, alguma coisa, eu tenho 3 possibilidades. Né? Ou eu permaneço do jeito que está, ou seja, apliquei a avaliação, vi que meu aluno foi mal, vi que ele foi insuficiente, né, o rendimento dele naquela avaliação, e eu simplesmente passo para o próximo bloco de conteúdos e continuo trabalhando. Ou eu simplesmente suprimo a situação ou o objeto, ou seja, eu esqueço daqueles que estão com problema e passo a agir normalmente com os outros, ou introduzo modificações no dia a dia. Ou seja, eu retomo meu plano de trabalho, eu procuro atividades diferentes, eu trago formas diferentes de explicar o conteúdo, ou formas de se trabalhar esse conteúdo, outros recursos, para tentar possibilitar essa aprendizagem, essa apreensão desse conteúdo pelo estudante. E aí a avaliação nesse sentido, né, trazendo essa ideia de juízo de qualidade, ele mostra uma postura de acolhimento do professor. E ele passa a ser uma avaliação não enquanto determinação de um valor, mas sim como diagnóstico, que me dá ou uma visão, né, de uma situação satisfatória ou insatisfatória, e ele é meu ponto de partida para a ação docente. Então, a ideia é que a avaliação ele venha justamente enquanto diagnóstico, não é para cumprir simplesmente uma questão burocrática de que eu tenho que lançar uma determinada nota no sistema, ou eu simplesmente tenho que fazer um parecer descritivo, por exemplo, dizendo se ele se apropriou ou não. Mas eu tenho que entender se ele está numa situação satisfatória a partir daquele objetivo que eu tracei no meu plano de trabalho, uma situação satisfatória e insatisfatória, e partir dessa situação para agir, para que ele continue no seu processo de aprendizagem. Não é possível avaliar um objeto, uma pessoa, uma ação, caso ela seja recusada ou excluída desde o início ou mesmo julgada previamente. Né? Então, como que eu posso, né, pensar num trabalho, é que nem quando o aluno está muito tempo na escola, eu sou professora de 5º ano, sempre fui professora de 5º ano na rede municipal, sou pedagoga também na rede estadual.
E aí, quando a gente recebe o aluno no 5º ano, a gente já vem com todo o histórico dele, né? Já das conversas que o professor, que os professores, né, que tiveram ele dentro de sala de aula. Então, você já vai formando uma imagem da pessoa, né? Quando ele chega na tua sala e que você vê a lista e vê que aquele aluno está na tua chamada, você pensa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E isso acaba por contaminar uma visão que não deveria estar contaminada. Porque a ideia da avaliação é justamente de diagnóstico. Quando eu vou com essa apreensão, quando eu vou com esse já pré-julgamento, ou preconceito, não deixa de ser, eu já estou excluindo, eu já estou trazendo todo um impedimento antes de que a própria ação ou a própria situação de não aprendizagem aconteça. O que mais se pode fazer com objeto, ação ou pessoa que foi recusada desde o primeiro momento? Eu acho que isso é o essencial. A gente tem que se despir dessas imagens que a gente faz do outro, e a partir da vivência, da convivência, né, da relação professor-aluno, é que a gente vai, de fato, verificando o que é ou o que não é, que pode ser muito diferente para mim do que aquilo que é para o Maurício, ou, enfim, né, para um outro professor. Porque eu tenho valores, eu tenho diferentes... uma cultura que pode ser diferente, uma visão diferente, uma posição política diferente, e isso influencia, inclusive, naquela visão, naquela imagem que eu faço de determinado aluno. E é por isso que, quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, a gente não pode deixar isso de forma subjetiva, porque o que pode ser certo para mim pode não ser certo para você. E é por isso que a gente precisa trabalhar com os critérios, e critérios bem estabelecidos. Então, a disposição de acolher é diferente do estado de exclusão. A disposição de acolher está relacionada à avaliação e o estado de exclusão já com julgamento prévio. Quantas vezes vocês já não perceberam, não estou dizendo que é uma prática de vocês, mas vocês já presenciaram, eu tenho certeza que todos vocês já presenciaram algumas situações de professores que deram uma nota inferior a partir de uma resposta que era a mesma para um aluno que era super bonzinho dentro da sala e aquele que era super bagunceiro e que sempre tinha uma situação de enfrentamento. Porque o meu olhar para a resposta do bonzinho vai ser diferente do olhar que eu trago para aquele que é bagunceiro, para aquele que está numa situação de indisciplina, por exemplo. Então, nesse caso, a avaliação não está em acolhimento, ele já está em processo de exclusão. Então, avaliar implica em 2 processos: diagnosticar e decidir, né? Eu constato, eu qualifico se ela está numa situação positiva ou negativa, e a partir disso eu tomo uma decisão, né? O que eu vou fazer com esses dados que eu coletei? Essa qualificação ela não se dá no vazio, ela sempre parte dos critérios que eu defini para fazer a avaliação. E ele não se encerra na simples constatação, né? Quando eu verifico se existe ou não aprendizagem, se essa aprendizagem foi suficiente ou insuficiente. Mas ela implica obrigatoriamente uma decisão e uma ação do professor a partir disso. E a gente tem muito, a partir daí, pensar essa divergência, né, que a gente tem dentro da escola, da avaliação versus os exames ou as provas. E é uma prática muito presente desde o início dos anos iniciais até o final do ensino médio e até no ensino superior. Porque a partir dos exames, né, a avaliação pode, inclusive, ser uma forma de impedimento desse avanço, né? O aluno só leva bordoada, ele só fica com nota baixa. Qual vai ser a vontade dele no sentido de retomar e de tentar aprender isso? Ele não vai conseguir mesmo. Então, ou quando eu chego e simplesmente ameaço o aluno com um ponto a mais ou ponto a menos porque ele não está se comportando, né? Então, assim, são posturas da avaliação que a gente tem dentro de sala e que a gente precisa mudar. Essa cultura da avaliação enquanto simples instrumento de
não qualificação, mas de juízo mesmo, né, de preconceito, enfim, para que essa avaliação seja, de fato, uma contribuição no trabalho para que haja aprendizagem e aprendizagem com qualidade. Alguns desdobramentos, então, da pedagogia do exame. As provas são para reprovar. Existem os pontos a mais ou a menos. Uso da avaliação como disciplinamento social dos conteúdos, né? Elas são uma ameaça, traz o medo, olha, se você não prestar atenção, você não vai bem na prova depois. É como se realmente o prestar atenção fosse, de fato, o que fizesse o aluno ir bem, né? Ou se eu tivesse... por exemplo, a questão, olha, se você ficar quietinho, você vai ganhar ponto. Ou se você me entregar o trabalho, eu te dou um ponto lá na média final. Independente de como esse trabalho vai estar entregue, né? Independente do conteúdo dele. Então, esses são alguns desdobramentos. E o aluno passa a fazer dessa cultura de pedagogia do exame o seu cotidiano. Ele também vai começar a trabalhar a partir da nota e não da sua aprendizagem. E a gente começa num grande erro. Isso é muito mais forte a partir do 6º ano do que nos anos iniciais, mas isso também não deixa de acontecer nos anos iniciais. A diferença entre um processo avaliativo no sentido de diagnóstico é a questão principalmente da relação que se estabelece a partir da avaliação. Nesse sentido de diagnóstico, eu tenho uma relação entre professor e aluno e um objetivo que é a aprendizagem. E num outro sentido, eu tenho uma relação entre coisas, que é a nota, né? O professor enquanto aquele que dá e o aluno aquele que recebe. Eu não vou entrar em detalhes em cada um desses slides, porque eu acabei trazendo muito mais conteúdo no sentido de possibilitar que vocês utilizem isso depois, seja numa discussão dentro da secretaria ou da escola, né? Enfim, é um material que vocês podem ter como subsídio. Então, eu não vou me prolongar muito em cada um dos slides, porque a ideia realmente é trazer a reflexão e não toda uma formação com relação ao processo de avaliação, até porque a gente não tem tempo hábil para isso. Quando eu trago, então, essa situação de pedagogia do exame, né, dessa avaliação a partir do exame, da prova, né, o professor tem um poder e ele tem um arbítrio pessoal. E esse arbítrio pessoal pode acarretar, assim, em preconceito de comportamento, né? O aluno que é bonzinho, mesmo que ele saiba menos do que o aluno que tem uma situação de indisciplina ou que seja mais agitado, ele vai ser mais prejudicado com relação à nota do que o outro, né? O preconceito de estética, ou seja, o aluno que tem tudo bonitinho, tudo copiadinho, tudo, né, coloridinho, não tem o mesmo valor do que aquele aluno que acaba sendo um pouco mais desprendidos de padrões estéticos. Ficou bonita essa palavra, né? Desprendidos de padrões estéticos, ou seja, ele acaba fazendo a coisa um pouco mais, enfim, de uma forma não tão bonita, porém, isso não significa que ele não aprendeu, né? Estudantes que são super comportados e que têm cadernos lindos podem não ter a mesma aprendizagem de um outro, porque eles podem simplesmente serem copistas. Eles podem simplesmente reproduzir. Então, isso não é parâmetro, não é critério de avaliação. E a outra situação é até a questão da própria atitude do professor, né? Quanto mais chega no final do ano, ou dependendo de uma situação, quando a gente está muito cansado, a gente acaba vendo as coisas de uma forma diferente. E aí isso acaba acarretando no aluno uma postura de não pela aprendizagem, não pelo seu desenvolvimento, mas sim pela nota. Que não é referência ou não especificamente não está relacionada à aprendizagem dele. Então, o ato de avaliar dessa forma não serve como pausa para pensar a prática e retornar a ela, mas sim como um meio de julgar a prática e torná-la estratificada. Mas e daí? O que a gente faz a partir disso? Eu já sei que eu preciso ter avaliação enquanto diagnóstico, eu sei que eu tenho que ter uma postura de acolhimento com os alunos, que eu tenho que tentar me despir, né, desses julgamentos prévios, de todo esse preconceito que se estabelece, né, ao longo do tempo. Ou mesmo quando a gente sabe que algum irmão, alguma coisa está chegando na escola. O que eu faço, né? Como que eu consigo pensar essa avaliação de forma diferenciada? E aí, a ideia
é trazer a avaliação, então, como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem, ou seja, ela passa a ser diagnóstico e não classificatória, tá? Ela passa a ser uma avaliação diagnóstica para uma tomada de decisão com o objetivo de avanço no processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação, o acolhimento, o diagnóstico, que depende de 3 questões, tá? Esses 3 elementos são bastante importantes no processo de avaliação. Primeiro, eu tenho que coletar dados relevantes. Independente da avaliação especificamente que eu faço. Eu posso fazer uma avaliação, por exemplo, sobre a questão emocional e social do aluno na escola, né? Pode ser esse o meu objetivo em uma determinada avaliação, mas eu preciso saber como coletar dados relevantes. E isso me leva ao segundo ponto, que é os instrumentos adequados àqueles dados que eu preciso coletar. Eles têm que estar muito casados, né? E, por último, a utilização dos instrumentos. Também não adianta nada eu ter uns bons instrumentos que me dá a possibilidade de coletar dados relevantes se eu simplesmente jogo o instrumento ou não tenho nenhum tipo de organização quanto a ele, nem enquanto aplicação, nem enquanto depois coleta e encaminhamento a partir dele. Os dados relevantes são essenciais, devem ser definidos no plano de trabalho docente, são os nossos objetivos, né, a partir dos conteúdos. Os instrumentos, então, implicam na adequação ao que estamos avaliando, ou seja, informação, compreensão, análise, síntese, aplicação. Ou seja, depende o tipo do que, aquilo que eu estou avaliando vai estar relacionado ao tipo de questão ou o tipo de instrumento que eu vou estar utilizando. Se eu quero verificar que o aluno sabe argumentar, por exemplo, tá? Que ele argumenta de forma crítica, eu jamais vou conseguir passar para ele uma avaliação de múltipla escolha, por exemplo. De que forma que ele vai mostrar que ele sabe, de fato, argumentar de forma coerente e crítica, se eu simplesmente dou uma questão de múltipla escolha ou uma determinada questão com afirmação de verdadeiro ou falso. Então, eu preciso adequar o instrumento, a questão, ao tipo de dado que eu preciso coletar. Ele tem que estar adequado também aos conteúdos que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com conteúdo que é mais prático, eu preciso pensar em formas de avaliação diferentes daquele que simplesmente eu aplico num modelo de pergunta e resposta, e pergunta e resposta não no sentido de pensar, de refletir, mas simplesmente reproduzir informação. E na linguagem, né? Na clareza e na precisão da comunicação, ou seja, não adianta nada eu pensar em tipos de questões que são relevantes aos dados que eu quero coletar, porém, na hora de formular a questão, ela está confusa e o estudante acaba não conseguindo identificar o que eu quero que ele apresente naquela determinada resposta. E, por último, então, a forma de utilização desses dados, né? Como que eu vou utilizar esse instrumento, não enquanto controle de disciplina, ameaça e submissão, mas enquanto coleta de dados, né? A avaliação é justamente, o momento da aplicação da prova é justamente o momento de coleta de dados. E não mais do que isso, uma coleta de dados que serve para eu conhecer a realidade e poder intervir nela. Aqui eu trouxe uma charge, um quadrinho, né, da Sally. E eu trouxe uma cola porque eu não ia conseguir ler no computador. Então, o que ela fala ali? Que ela tirou um C. E ela fala assim, um C, eu ganhei um C em minha escultura de cabide. Faltou ali, eu acho que ficou faltando. Depois eu arrumo para vocês. Como alguém pode ganhar um C numa escultura de cabide? Posso fazer uma pergunta? E daí ela fala com o professor. Vai questionar o professor sobre a questão da avaliação. Eu fui avaliada quanto à escultura em si? Se foi isso, não é verdade que só o tempo pode avaliar uma obra de arte? Ou fui avaliada quanto ao meu talento? Se foi isso, é correto eu ser avaliada em relação a uma coisa que eu não tenho controle? Se fui avaliada quanto ao meu esforço, então fui injustiçada, pois me esforcei o máximo que pude.
Eu fui avaliada quanto ao que aprendi sobre este trabalho? Se foi isso, então você, meu professor, não estava sendo também avaliado quanto à sua habilidade de transmitir seu conhecimento para mim? Você está disposto a compartilhar o meu ser? Talvez eu esteja sendo avaliada pela qualidade do próprio cabide, a partir do qual minha criação foi feita. Agora, isso também não é injusto? Eu devo ser avaliada pela qualidade dos cabides que são usados pelas lavanderias que desenvolvem nossas roupas, que devolvem nossas roupas? Isso não é responsabilidade dos meus pais? Eles não deveriam compartilhar o meu ser? E aí, pelo último quadrinho ali, que quem não chora não mama, a gente pode ver que o professor aumentou a nota dela, né? Então, os critérios, ou seja, o meu parâmetro de avaliação, ele precisa ser bem definido para que justamente eu não tenha esse tipo de discussão, né, esse tipo de questionamento e que a regra do jogo seja muito clara para todo mundo. Eu use o mesmo peso e a mesma medida para todos. É por isso que eu preciso estabelecer o critério. Se o professor tivesse um critério estabelecido na hora de passar o trabalho que ele precisava fazer uma escultura de cabide, com certeza ele ia conseguir justificar o C que ele deu para ela. Então, os critérios de avaliação são sempre a referência, o padrão, um parâmetro, né, para verificar o nível de apropriação dos conhecimentos pelos alunos, para além da atribuição de notas e conceitos. Tá? É para verificar com relação mesmo ao nível de apropriação. Claro que depois, burocraticamente, inclusive, eu preciso transformar isso, né, numa nota, eu preciso aferir nota a esse processo. Mas a avaliação no sentido do instrumento, da aplicação, do momento ou do que fazer, ele é para além de simplesmente só qualificar ou não determinada aprendizagem. Os critérios tornam as regras do jogo mais explícitas e podem ser mais adequados quanto maior for a integração entre professores e alunos. E é por isso que é bem importante que o professor tenha essa postura, né, essa prática de explicar para o aluno aquilo que ele está avaliando. Qual é o objetivo dele com aquele conteúdo? Por que ele está trabalhando aquele conteúdo? O que ele espera que o aluno aprenda a partir daquele trabalho? De onde partem esses critérios? Sempre com relação à intencionalidade, né? É o porquê aquele trabalho, o para quê, o que eu quero desenvolver com aquele conteúdo. Ele expressa sempre concepção, a concepção do professor, a concepção da escola e o que está disposto nos documentos, no caso do projeto político-pedagógico, da proposta pedagógica curricular da escola. Então, a partir do conteúdo, né, e aí pensando na questão da estruturação do plano de trabalho docente, eu tenho conteúdo, a partir desses conteúdos eu traço os objetivos, que são aquelas intenções com relação ao conteúdo, né, o que eu quero desenvolver com aquele conteúdo. A partir desses objetivos, eu defino os critérios, ou seja, o propósito, qual é a dimensão que eu estou avaliando aquele objetivo. E eu não posso simplesmente ter como critério uma questão de participação, de interesse, tudo isso é muito objetivo, é muito subjetivo. Eu preciso que os dados coletados sejam objetivos, que consigam demonstrar de fato aquilo que a realidade precisa mostrar. E os instrumentos, então, é a forma com que os critérios serão verificados. Aqui mais para que vocês vejam um pouquinho da questão da articulação, né, do plano de trabalho docente, bloco de conteúdos, o período de avaliação, primeiro, segundo, terceiro trimestre, o encaminhamento que eu vou utilizar, as atividades desse encaminhamento, os critérios de avaliação a partir, né, desses conteúdos, os objetivos que estão relacionados aos critérios e os instrumentos que também estão relacionados aos critérios. E aí, encaminhamento e instrumento de avaliação também tem que estar casado, porque não adianta eu trabalhar de uma forma em sala de aula e cobrar de outra completamente diferente no momento da avaliação. Não adianta eu trabalhar a partir do lúdico, a partir da participação do aluno, por exemplo, e chegar na hora da avaliação e querer que ele simplesmente reproduza alguma informação, alguma data. Isso fica completamente incoerente quanto àquilo que eu defini para trabalho e aquilo que eu estou cobrando. Aqui eu não vou entrar, porque a gente já
já é 10:05, eu não vou entrar, mas fica disponível para vocês. São algumas sugestões que podem ser observadas na hora de se elaborar ou se construir os instrumentos de avaliação. Então, tem alguns itens, né, que precisam ser pensados, os níveis, as perspectivas metodológicas, a linguagem, a precisão, finalidade, o porquê, né? E aqui tem umas dicas de um livro que se chama Avaliação em Sala de Aula, Conceitos e Aplicações, que é da Artimed, esse livro. E ele traz várias dicas bem bacanas para a gente, inclusive as avaliações em diferentes contextos. Ele chama avaliação da aprendizagem com relação ao conteúdo, avaliação instrucional, mas ele traz avaliação do comportamento, avaliação emocional, enfim. É um livro bastante interessante que ajuda bastante a gente a discutir de forma prática a questão da construção dos instrumentos de avaliação. Então, aqui traz algumas sugestões, diretrizes, né, redigindo os tipos de questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, de respostas, de dissertativas, associação, né, entre colunas, enfim. O que é importante observar com relação à aplicação dos instrumentos? A forma e o tempo, ou seja, como que eu exijo do meu aluno, que postura que eu exijo do meu aluno e o tempo destinado à realização daquele instrumento. Qual é a postura do professor no momento da aplicação? Ele vai ficar sentado na mesa e na cadeira dele ou ele vai estar circulando dentro de sala, verificando o que está acontecendo, né? Como que ele vai acompanhar esse período? E aqui a gente tem um ponto principal, que é a questão da correção dos instrumentos, que primeiro eu preciso fazer uma correção sem desqualificar o trabalho do aluno e principalmente ter o erro como possibilidade de aprendizagem. A partir do erro, eu consigo pensar o aprender. E não adianta simplesmente eu aplicar um instrumento e eu não fazer a devolutiva dele, né? O aluno não sabe o que aconteceu. Ele sabe que ele tirou uma determinada nota, ele sabe que ele tirou lá um 6, por exemplo, mas ele não sabe o que significa aquele 6, da onde que aquilo saiu. Então, é bem importante que o professor faça essa devolutiva dos aspectos positivos e também dos negativos, pensando que esse negativo não enquanto pejorativo, mas enquanto possibilidade de melhora, né, de crescimento. E a partir disso, então, reorientar a aprendizagem do aluno e também a ação docente. Então, é isso. Pessoal, olha, desculpa por essa falação toda, eu tinha muito mais coisa para passar para vocês, mas, enfim, eu acho que são momentos importantes, apesar de serem momentos bem curtos, né, para a gente conversar. Mas deixo para vocês, então, as próximas lives que vão acontecer quarta, quinta e sexta, ou seja, amanhã e depois. E antes de me despedir, eu queria saber se tem alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação? Nenhuma? Maravilha. Então, me coloco à disposição, espero a participação de vocês nos próximos, agradeço imensamente a paciência de vocês, de me ouvirem, né, dessa tarde, esse finalzinho de tarde de terça-feira, e aguardo vocês nas próximas. Um abraço. Lembrar também que nós temos ainda, na nossa sequência de 5 lives, amanhã, dia 1º, às 14 horas, uma live que vai tratar, sim, da educação especial e os atendimentos ofertados. Aí nós vamos tratar dos estudantes que são público da educação especial. Estarão conosco aqui os representantes do Departamento de Educação Especial para tratar dessa questão. Também no dia 2/12, a live que vai ter o tema, às 14 horas também, a live que vai ter o tema Organização e Elaboração de Relatórios, Documentos e Encaminhamentos dos Estudantes Público da Educação Especial novamente. E aí na sexta-feira, no dia 3/12, também, 14 horas, aí nós vamos tratar do tema Organização e Elaboração de Relatórios, Documentos e Encaminhamentos dos Estudantes com Dificuldade de Aprendizagem, para a gente situar o nosso momento. Aí voltamos a falar da função ser e pedagógico, que é alguns modelos, exemplos de como é que se pode redigir este relatório em PDF, que vai ser feito o upload lá na função ser pedagógico, lá no botão as aprendizagens dos estudantes, a última parte, depois de preencher os campos, ali vai fazer o upload desse relatório que tem
ali o relato, os registros da evolução de aprendizagem dos estudantes e que dificuldade de aprendizagem tem. Vamos falar especificamente sobre esse documento para que a gente possa ter aí uma uniformidade, né, desses relatórios que vão ser inseridos em função do ser pedagógico. E lembrar também que todas essas lives vão ficar disponíveis no YouTube. Essa apresentação está disponível também aí nos detalhes, logo abaixo do vídeo, na descrição do vídeo tem ali essa apresentação para baixar, para rever, principalmente aquelas questões ali que a Ana colocou bem como exemplos, como encaminhamentos, aqueles slides que falam mais no detalhe os pontos importantes sobre a avaliação que nós discutimos aqui. No mais, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas nessa nossa live. O nosso muito obrigado e até amanhã no nosso próximo encontro.